Ótimo. Essa é a nossa aula 6 já, dando, na verdade, uma sequência de estudos. Nós já evidenciamos vários tipos penais, entre os quais nós estudamos homicídio na sua modalidade simples, na sua modalidade qualificada. Traduzimos também um pouco a respeito da questão da autolesão, que não é punida em matéria penal. E também nós hoje vamos dar continuidade e trabalhar um pouco mais de pontos acerca dos crimes dolosos contra a vida. Hoje nós finalizamos esse estudo tão importante em matéria de direito penal, nessa parte especial. E assim, se ficou alguma dúvida, eu estou aqui também para que possamos esclarecer, tá? Usando aqui para vocês, minha tela. Ela deixa, na verdade, deixa eu só admitir que a Débora e o Reginaldo. Ela deixa, na verdade, a gente tira-nos de uma zona de conforto. E nós temos, não sei se todos já ouviram falar, alguém já ouviu falar da DPF número 54? Se alguém já ouviu falar, dá um joinha aí. A DPF, ela aqui, ó. A DPF. Já ouviu falar? Débora já ouviu falar? Mas alguém já ouviu falar? A DPF número 54 é do que? Uma ação de descumprimento de preceito fundamental. E essa ação de descumprimento de preceito fundamental, na parte introdutória da nossa aula, eu gostaria, na verdade, de fazer menção a ela, devido à importância da DPF número 54, em se falando de aborto, até mesmo diante do marco que ela foi, né? Débora, você já ouviu falar da DPF número 54? E você gostaria de compartilhar o que você mais achou interessante na DPF número 54? Ou não? Tá, Débora? Apresentando, falando a respeito da DPF número 54, nem que seja aqui no chat. Enquanto a Débora ainda não se pronunciou, né? Mas... Oi? Ah, tá. É porque o áudio estava aberto, né? Do guia aqui. Ok. Na verdade, eu abri a palavra para vocês justamente porque eu gostaria de saber se vocês já tinham ouvido falar, né? Não só ouvir, mas conhecer o teor, ter lido alguma coisa nesse sentido, ter lido o teor da DPF. Essa ação, na verdade, de descumprimento de preceito fundamental, ela tem por volta de 50 páginas. Então, assim, é um pouco extenso, mas alguns pontos eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o contexto da DPF em se tratando a respeito de aborto. Nós tivemos, né, que
um estudo foi feito antes dessa DPF, no sentido de verificar a quantidade de ações perante os tribunais superiores, no sentido de solicitar uma autorização do Estado para que a gravidez que tivesse como feto, um feto que fosse anencéfalo, que essas mães, né, essas gestantes, elas pleitearam, na verdade, a cessação dessa gravidez, né? Ou seja, o aborto, né? Então eles estavam querendo o quê? Querendo pedir autorização nesses casos. E nesta ação, no teor da ação de descumprimento de preceito fundamental, nós percebemos que foram inúmeras ações que o Estado recebeu solicitando justamente essa autorização, no sentido realmente que essa mãe tivesse essa liberdade de praticar esse aborto, até mesmo porque esta criança, né, pelo menos de acordo com essa audiência pública, teve uma audiência pública e foi levado, né, mais adiante, e aí ficou justamente nós tivemos ali uma discussão religiosa, uma discussão doutrinária, uma discussão em que alguns tinham por proteção, né, a vida, e por proteger a vida, eles se posicionaram no sentido de que não deveria, né, na verdade, ter essa aceitação, ter essa autorização, que na verdade, esclarecendo, essas gestantes, né, essa quantidade, mais de 3.000 ações, em 2005 já contavam perante os tribunais, perante a justiça, e estas mães, elas que queriam, na verdade, não só ter autorização, mas elas pleitearam perante a justiça que esse direito que fosse, na verdade, tido como precedente para essas mães, na verdade, elas desejavam que as futuras gestantes, após essa ação de descumprimento de preceito fundamental, elas queriam que isso fosse, na verdade, uma normativa, no sentido de que uma gestante, após essa ação, ela não precisava mais ir diante do Estado pedir autorização quando se constatasse que o feto era anencéfalo, né? Então, o que acontece? Nós sabemos que é de conhecimento comum que realmente essa DPF, ela é um marco legal quando se trata a respeito do tipo penal aborto, porque ela traduz justamente a conduta tipificada no artigo 124 e também no 126. E deixa eu ver aqui a participação da Débora, né? A Débora diz assim, ela acredita que facilitou a interrupção da gravidez para evitar o sofrimento do próprio feto com anencefalia. Isso evita lesão aos direitos fundamentais da dignidade do próprio feto. O que acontece, Débora e demais colegas? Na verdade, nós temos já a DPF, né? A legislação abraçou a DPF, então, na verdade, tivemos aí, claro, diversas discussões, igual eu disse para vocês, né? São por volta de 50 páginas de
posicionamentos contra, a favor. Nós temos o posicionamento do Barroso, que na verdade contribuiu, só que nós sabemos que a sociedade muda, sabe, Débora? E todos os demais colegas. Então, eu gostaria, inclusive, já de iniciar aqui, abrindo espaço e perguntando quem é a favor do aborto e quem é contra o aborto? Alguém gostaria de se pronunciar? Lucas, Maria Eduarda foi chegando depois. A respeito do tema aborto. Vocês assistiram na mídia, enquanto vocês vão pensando, vocês assistiram na mídia o caso daquela menina do Espírito Santo, de 10 anos, que sofreu um abuso do tio. Ela já vinha sofrendo já há algum tempo, desde os 6 anos. E, na verdade, foram feitas, inclusive, movimentos, né, na porta ali do hospital onde essa menina estava, e até mesmo porque nós vamos estudar que nesse contexto o aborto ele é permitido, ele é legal, mas houve ali uma discussão no sentido de que essa criança de 10 anos, ela deveria levar adiante essa gravidez. E quem se posicionou no sentido de que essa criança deveria ser essa vulnerável, né? Porque nós estamos conversando a respeito aqui, se trata de um estupro, né? O menor de 14 anos, ele não tem legitimidade para consentir, não é válido o consentimento. E nós sabemos que o Código Penal, ele prevê nessas situações o aborto legal. Daqui a pouco a gente vai adentrar. Mas eu queria saber se vocês têm o conhecimento a respeito do caso, e eu queria saber se alguém gostaria de se posicionar com relação a esse causídico, que repercutiu na mídia, que levou discussões acaloradas, né, em âmbito nacional, né, pelo menos foi o que, na verdade, é a legislação que a gente acaba tendo maior conhecimento, é a legislação nacional. Então, aqui dentro do nosso país foi um caso de vasta repercussão. E eu queria saber se vocês tiveram conhecimento, eu queria saber se tem alguém que foi contra, eu queria ouvir posicionamentos adversos, contrários, né? Na verdade. Alguém gostaria de se posicionar? A Débora está digitando ou não? Vocês estão caladinhos hoje. Nós tivemos, né, diversas reportagens no sentido de alguns, qualquer coisa me interrompam durante a fala, fiquem à vontade. Alguns, na verdade, é do conhecimento notório de todos, e alguns, na verdade, rechaçaram, né, a conduta dos pais, no sentido de realizar o aborto, mesmo que seja um aborto legal, mesmo que seja um aborto permitido. Contudo, nós estamos diante de um causídico em que a vítima ela é uma vulnerável, né? E nós temos previsão no nosso Código Penal. É uma pena vocês não participarem, que eu gostaria muito de ouvi-los. Mas vamos prosseguir. Então, hoje nós vamos conversar um pouco mais, né, a respeito do aborto. Quando ele é permitido, quando não.
Vamos conversar a respeito também do infanticídio e os desdobramentos acerca da temática. Eu quis começar conversando com vocês acerca desse causídico em especial, porque ele tomou discussões acaloradas, como eu disse, e se falar em se tratar, né, se referir ao aborto, é, na verdade, um tema muito polêmico. E eu acredito que toda opinião é válida. Então, hoje nós estamos aqui para compreender acerca do tipo penal infanticídio e aborto. Esse é o tema da nossa aula. Infanticídio nada mais é do que, de acordo com o princípio da especialidade, nós migramos do artigo 121 para o artigo 123. Justamente porque nós temos o sujeito A eliminando o sujeito B. Nós temos aqui um caso em que acontece a morte encefálica. E morte encefálica, eliminação de vida, se traduz em crime de homicídio. Mas, lembram do princípio da especialidade? Então, de acordo com o princípio da especialidade, nós migramos do artigo 121 para o artigo 123. Quando a agente A, ela mata sob a influência do estado puerperal, ela mata o seu próprio filho, quer durante o parto ou logo após. E aí, alguns importantes apontamentos merecem destaque aqui. Primeiro, este crime não é um crime comum. É um crime que o sujeito ativo, ele na verdade, necessita ser a mãe, porque ela está sob o efeito, né, sob a influência do estado puerperal. E ela mata quem? O seu próprio filho. Então, o crime intitulado, enfim, infanticídio, ele é um crime próprio. E devido ao princípio da especialidade, quando nós estivermos diante de um causídico em que A elimina a vida de B e A está sob o estado puerperal e mata o seu próprio filho, nós estaremos diante do tipo penal infanticídio. A pena é uma pena, aparentemente, uma pena pequena, a detenção de 2 a 6 anos. Mas por que o legislador teve por pena tal parâmetro? Até mesmo porque o crime de homicídio, na sua modalidade simples, a pena menor é 6 anos. Mas pensem que aqui quem está matando o seu próprio filho é a mãe. Então a mãe, ela vai conviver com esse sentimento que, a princípio, deixa um sentimento de culpa, um sentimento de uma ação indevida, né? Contudo, nós estamos falando de uma mãe que ela estava sob um estado puerperal. E aí você me pergunta, o que é estado puerperal? É aquele estado que a mulher, na verdade, o corpo da mulher, ele passa por diversas reações psíquicas, reações sentimentais, enfim. Em função de quê? Em função do parto. Então, algumas mulheres, em função do parto, essas mulheres, elas têm uma forte tendência a, durante esse estado chamado puerpério, elas desenvolvem uma certa rejeição ao feto.
Então, essa rejeição ao feto, aqui eu estou falando que ela culminou no mais mórbido resultado, que é justamente a eliminação do seu filho, né? Do seu próprio filho. E aí, partindo dessas fases introdutórias, nós temos aquela situação daquela mãe que ela vai, nós sabemos que criança, na verdade, umas acabam parecendo muito umas com as outras. Então, pensem aí, se essa mãe, sob o estado, né, sob a influência desse estado puerperal, ela tá lá no hospital, teve seu próprio filho, e ela tá no seu quarto, o filho acabou de nascer, tá lá ali naquela ala que fica as crianças, os recém-nascidos. Então, imaginemos que essa mãe se levanta com essa intenção de eliminar a vida do seu filho, né? Passando por esse puerpério, por esse estado. E essa mãe, ela se dirige até o berçário. Chegando no berçário, essa mãe se confunde, pensa que se trata da sua criança, pega um travesseiro e, de forma, a partir da asfixia, ela elimina a vida dessa criança. Contudo, não se tratava do seu próprio filho. E ela vem a ver isso só depois, porque ela, diante dessa influência, diante desse momento de alterações psíquicas, emocionais, durante o puerpério, então essa mãe, ela vem a praticar um óbito, né? Ela mata, mas ela não mata o próprio filho. Mas o dolo, a intenção, o coração do crime. Essa mãe agiu nesse sentido, acreditando estar matando seu próprio filho. E aí eu pergunto para vocês, essa mãe que acreditava estar matando o seu próprio filho, mas por uma simples coincidência, o mesmo macacão, enfim, ela acaba matando, pouca iluminação no berçário, enfim, ela acaba matando, por erro, ela acaba matando outra criança que não era, na verdade, o seu próprio filho. E aí eu pergunto para vocês agora, nesse contexto, essa mãe, ela vai responder por homicídio ou por infanticídio. Diga-se de passagem, ela matou um recém-nascido de outra mãe, mas ela acreditava que ela estava asfixiando o seu próprio filho. E a perícia constatou que essa mãe estava sob a influência do estado puerperal. E aí eu pergunto para vocês, qual o tipo penal que essa mãe vai responder? Homicídio ou infanticídio? Alguém gostaria de participar? Ou não? Vamos participar. Vou repetir a pergunta. A mãe que mata outro recém-nascido, que não seu. Ah, Lucas começou a responder. A mãe Lucas matou outra criança, ela estava sob a influência do estado puerperal, foi constatado pela perícia. Contudo, essa mãe, ela acreditava que se tratava do próprio filho. Então, a minha pergunta é, aqui, nós estamos diante de um causídico que se enquadra, se amolda no tipo penal do artigo 121, que é o tipo penal homicídio, ou, na verdade, o infanticídio, que é o que nós estamos estudando.
O Lucas respondeu que ele acredita que é homicídio. A Ana Clara respondeu que é por aí, Ana Clara. É por aí. Uhum. Eu sempre converso com vocês a respeito do dolo, porque ele é muito importante na hora de se analisar uma determinada conduta. E o dolo é a intenção, mas a vontade, né? Uhum. Isso. Olha, Lucas, apesar de nós termos na verdade, essa impulsão, né? No sentido de analisar o contexto de acordo com o nosso desejo de punição, porque nós desejamos, em muitos casos, se não na maioria, que prevaleça a justiça. Nós desejamos que a pena seja mais alta. Se não, me falem de forma contrária. Mas esse é o sentimento da população, né? A população ela se pronuncia no sentido de, peraí, homicídio a pena é muito mais alta, né? Reclusão, inclusive, infanticídio, detenção. Contudo, eu sempre gosto de relembrar a importância de se analisar um causídico à luz do Código Penal, mas deixar de lado, né, esse sentimento, né, que na verdade é um sentimento social, e nós devemos o quê? Refletir acerca do dolo. Então, o dolo é muito importante. Então, vamos lá, vamos na resposta. Só um momento. Então, ó, deixei um minutinho aqui. A Sandy acredita que é infanticídio. O Gui Cardoso acredita que tá com a Sandy, acredita que é infanticídio. Uhum. O Lucas tá pensando melhor aqui, tá em dúvida. Uhum. Lucas. Tem a questão, é verdade, tem a questão do que diz o tipo penal, né? Lucas, você tá errado, Lucas, é verdade, é isso mesmo. O que acontece, pessoal? Nós, como eu disse pra vocês, a gente querer resolver tudo assim frio, né? Apesar de querermos resolver tudo, né? A sangue frio, do jeito que a gente quer, né? Porque assim é o ser humano, ao pé da letra, né? Principalmente quando é com a gente, quando é no carro, quando é próximo da gente, a gente quer resolver tudo dessa forma, né? Deixa eu ver o que o Lucas disse. Pois não, Lucas? Tá certo, Lucas. É porque tá no final já da reunião. Acredito que seja por isso, tá? Mas é só entrar novamente, viu? Agora tá entendendo melhor? Luciana, tá conseguindo? Sandy, Lucas, estão conseguindo entender melhor? É porque tá terminando esse primeiro momento, mas é só entrar novamente no mesmo link, tá? Melhorou? De qualquer forma, eu tô gravando tudo pra vocês, pra que vocês tenham acesso, tá? Alguém gostaria de participar? Eu tô aguardando a resposta de vocês. O que vocês acham a respeito? Alguém mais tem algum palpite a respeito de qual é a conduta que essa mãe vai responder? Estão entendendo melhor? Melhorou o áudio? De qualquer forma, como eu disse para vocês, eu tô gravando tudinho, tá? À disposição de vocês. Então, o que acontece nesse causídico? Essa mãe, na verdade, qual foi o dolo dela? Ela agiu, ótimo, Sandy, agora que melhorou, vou dar a resposta, tá? Essa mãe, ela agiu, ela agiu motivada por erro. Erro sobre a pessoa. Quando um agente A age por erro sobre a pessoa, de acordo com o Código Penal, esse agente, no caso que nós estamos estudando, essa mãe, ela vai responder por infanticídio. Porque qual era o dolo? Qual era a intenção?
E qual foi também o resultado, né? O resultado, na verdade, foi a eliminação dessa vida. Então, essa criança, esse recém-nascido, que estava lá no berçário, essa criança veio a óbito. Até mesmo porque essa mãe, sob a influência do estado puerperal, ela se dirigiu ao berçário justamente porque ela desejava, ela tinha o coração, o dolo, ela estava sob a influência do estado puerperal e ela acreditava que ela estava... Ah, que bom, Gui, que melhorou. Ótimo. Então, vamos continuar. Então, estão conseguindo acompanhar o raciocínio agora, Gui? E Sandy, que estavam... Ótimo, acredito que sim, né? Então, o que acontece? Essa mãe, na verdade, acreditava que estava matando seu próprio filho. Então, que bom. Então, acreditando que ela estava matando seu próprio filho, ela age por erro, erro sobre a pessoa. E de acordo com o Código Penal, quando um sujeito age motivado por erro sobre a pessoa, ele vai responder como se ele tivesse atingido aquele foco, aquela pessoa que era justamente o dolo, o coração do crime. Então, essa mãe, apesar de ter matado o filho de uma outra gestante, né, de uma outra mulher que ele estava, porque na verdade essa vida já não era mais intra, já era extrauterina, né? Então, na verdade, apesar dessa mãe com esse desejo, né, estar à procura de eliminar a vida do seu próprio filho, ela mata o da outra, mas ela acreditava que estava matando o seu próprio filho. Então, nesse sentido, o Código Penal diz que responderá pelo artigo que tem previsão do infanticídio, tá? Porque ela está agindo o quê? Motivada por erro, erro sobre a pessoa, tá? Isso é o que nós temos previsão expressa no Código Penal. Então, e diga-se que esse erro sobre a pessoa, ele não se enquadra somente aqui do tipo penal infanticídio, mas ele se enquadra todas as vezes que nós estivermos diante de um causídico em que ficar comprovado. Olha só a importância das provas. Tem que haver o quê? Um liame, um nexo causal, uma conexão, uma perícia, tá? Até mesmo porque eu já conversei com vocês sobre o nemo tenetur sed tangere. Então, por este princípio, ninguém pode produzir prova contra si mesmo. Então, ainda que haja uma confissão, é necessário haver o quê? Nexo de causalidade. É necessário que haja o quê? Liame. É necessário que entre a conduta aqui e o resultado aqui haja nexo de causalidade. Ainda que haja uma confissão, se dentro do causídico nós não tivermos prova, aí nós estamos afrontando o princípio do devido processo legal. Então, é muito importante. E em se tratando de infanticídio, a perícia, ela é de suma relevância. Então, essa questão de estado puerperal, ela, na verdade, confunde muitos. Porque o estado puerperal, ele jamais pode ser presumido. Ah, nasceu tem um dia, né? Então, essa mãe está sob a influência do estado puerperal.